eu queria convidar você, adulto, que fica conosco, para abrir a palavra de Deus comigo no Salmo de número 142. Por 2 meses estudamos sobre a oração. Inicialmente perguntamos às Escrituras sobre a natureza da oração, o propósito da oração. E por fim, já na segunda metade da série de estudos, nós tratamos dos movimentos da oração. E o primeiro movimento sendo a adoração, o segundo a confissão. E hoje nós encerramos então com o terceiro movimento da oração, a petição. Recentemente eu recebi alguns jovens para conversar e por algum tempo nós discutimos diversos assuntos. E ao término, pouco a pouco, eles foram deixando minha casa, mas um deles permaneceu por mais tempo. Precisava conversar, estava angustiado, com alguns problemas, às portas do casamento, se via diante de dificuldades financeiras. E enquanto ele me colocava as situações, eu me perguntava na mente o que é que eu poderia fazer para ajudar, o quanto eu poderia doar, quem eu poderia acionar, como poderia levantar uma oferta. Porque de fato ele estava muito angustiado, com vários compromissos para cumprir. Foi quando Sofia chegou à cozinha. Sofia, minha filha de 6 anos. E ela estava ali para beber apenas um copo d'água, mas ouviu a conversa. E, de repente, não se aguentando, chamou a atenção do irmão e disse: irmãozinho, tenha fé em Deus. Vá orar, Ele vai atender a sua petição. E o irmão tomou um susto e concluiu, toma incrédulo na cara. Mas de fato ele atendeu a pequena pregação de Sofia, a pequena exortação de Sofia, foi para casa. Orou ao Senhor, colocou todas as dificuldades diante de Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na mesma semana, Deus supriu as necessidades que ele tinha. Será que é o que também fazemos quando nos encontramos cercados por adversidades? Quando o sofrimento resolve bater à porta do fundo das nossas vidas, para onde corremos, irmãos? Quando as injustiças da vida nos alcançam e nos tratam tão mal, para quem recorremos? O que fazemos quando não sabemos o que fazer? Um comentarista bíblico escreve o seguinte: muitas coisas podem ser feitas, nenhuma delas, no entanto, é mais significativa do que orar. Esta é a velha, repetida, instada e pouco observada lição. Nada é mais importante no tempo da tribulação, ele conclui, do que a oração. É o que Davi está fazendo aqui no Salmo de número 142. E é o que ele quer que eu e você façamos hoje também. Uma petição diante do nosso Deus, crendo no seu amor e no seu agir. Vamos ao texto sagrado, queridos. Salmo de número 142. O salmista escreve: em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes.
Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado pelos 2 primeiros meses do ano de 2016 e por este tema tão importante da vida cristã que estudamos, a oração. Eu espero, Senhor, que através dos estudos bíblicos, das mensagens pregadas, o Teu Espírito tenha despertado o nosso coração para a disciplina da oração. Hoje, Senhor, chegamos ao final desta série, para estudar sobre a petição cristã. Certamente nós precisamos fazê-la, Pai. Por vezes nos achamos encurralados pela vida, cercados por adversidades que são maiores do que a nossa força. Se assim estamos hoje, Senhor, por favor, usa este salmo para encorajar o nosso coração, para despertar o nosso coração, e que ao término do culto não sejamos os mesmos cristãos de sempre. Pelo poder do Teu Espírito, pregação da Tua palavra, sejamos cristãos mais fortes, pessoas que oram com perseverança e pedem e clamam a Ti com confiança. Esta é a nossa oração por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Amém. Outra vez, antes de estudar o Salmo, eu quero notar com você o sobrescrito do mesmo. E eu preciso dizer que é um presente ter um sobrescrito. Nem todo Salmo das Escrituras tem um sobrescrito como este. A maioria dos Salmos tem, no máximo, a autoria. São poucos os salmos da Bíblia que nos dão informações sobre o seu contexto. Este, por exemplo, tem um sobrescrito que nos faz pensar no nascimento do salmo. O sobrescrito nos responde perguntas básicas: quem, quando e o que? Quem escreveu este salmo? O sobrescrito nos diz: este é um poema de Davi, é de autoria davídica. Mas quando foi que Davi compôs este salmo? Em quais circunstâncias estava o salmista? Quando foi que esta canção, oração, nasceu? O sobrescrito nos diz que é um poema de Davi quando ele estava na caverna. A informação nos faz pensar em 2 períodos da vida de Davi, durante os quais ele precisou de uma caverna. Inicialmente, quando fugia do seu sogro, o rei Saul, por vezes Davi se escondeu nas cavernas do deserto de Judá. No período posterior, quando já era rei de Israel, outra vez ele se escondeu nas cavernas do deserto. Agora, fugindo do seu próprio filho Absalão, que se revoltou contra o pai e tomou o seu trono. Os estudiosos, a maioria deles, entende que este salmo é feito no primeiro momento, quando Davi ainda era um fugitivo de Saul. Pelo contexto ou pelo conteúdo do próprio salmo, e por falta de expressões reais, eles concluem que o salmista aqui é Davi, o jovem soldado que foge do seu sogro Saul. O que o levou à caverna, ou ao primeiro período das cavernas, em um espaço curto de tempo, irmãos, num redemoinho de eventos, Davi perdeu praticamente tudo o que tinha. Ao ser perseguido por seu sogro, ele deixou para trás, ele perdeu seu emprego como soldado de Israel.
Ao fugir repentinamente do rei, ele perdeu sua esposa, filha do rei, pessoa com a qual nunca mais viveu, perdeu sua casa. Ele perdeu sua família, seus amigos. Seu melhor amigo ficou para trás durante este tempo, Jonatas. Este é certamente o pior momento da vida de Davi até então. Tudo o que ele tem é uma caverna fria, sombria e solitária em algum lugar do deserto de Judá. O que é que ele faz na caverna, irmãos? O que é que Davi faz quando não tem mais o que fazer? O que é que ele faz quando se vê cercado por uma caverna? Ele faz uma petição, irmãos. Ele faz uma oração de petição. E é aqui que entra o ensinamento de Davi. Algumas versões trazem a informação de que esta oração, no sobrescrito, é uma oração didática. Ela não foi apenas feita para expressar ou revelar o coração de Davi diante das circunstâncias. Davi a compôs com o propósito de nos ajudar. Quando se encontrarem em situações semelhantes, orem ao Senhor. Façam orações de petições. A pergunta é: o que é uma oração de petição? Ou como explicar uma oração de petição? E ao longo do Salmo, Davi nos responde, nos oferecendo então 3 respostas. E eu as coloquei no nosso boletim. Na segunda página do nosso boletim informativo consta um pequeno esboço da mensagem, com 3 explicações da petição bíblica. Em primeiro lugar, Davi nos conta que a petição bíblica começa com um clamor, irmãos. Com um grito de desespero. Como é que Davi está quando chega à caverna? O verso 2 usa 2 palavras que nos ajudam a entender a alma do salmista: lamento e angústia. Lamento, diz um comentarista bíblico, é o mesmo que queixa. E no original hebraico, queixa pode ser traduzido também por pensamentos perturbados. O comentarista continua: Davi então está tendo uma convulsão mental. Há milhões de pensamentos, ideias dominando-lhe a mente. É como se ele estivesse vivendo uma avalanche de contradições. Há alguns anos Deus me prometeu que seria rei de Israel. Agora o que tenho é o rei de Israel perseguindo a minha vida. Eu ouvi do profeta Samuel. Ele disse que era Deus quem falava conosco. Será mesmo que ouvi a voz de Deus? Será mesmo que posso confiar em Deus? Será mesmo que posso acreditar que Deus vai me fazer rei de Israel, quando o rei de Israel quer a minha cabeça? Ele está confuso, perturbado, aperreado. O que é angústia, irmãos? Sentimento este que habita o coração de Davi quando ele chega à caverna. Warren Wiersbe, outro comentarista, nos diz que a palavra hebraica pode ser traduzida por se achar em um lugar apertado.
é estar em apuros. O corpo de Davi estava cercado por uma caverna rochosa. Sua alma estava sendo esmagada pelas circunstâncias. A caverna se tornou uma ilustração da vida do salmista. Não era apenas o seu corpo que estava encurralado, sua alma estava sendo esmagada pelos problemas. A situação de Davi é tão assustadora que ao falar no verso 1, ele não consegue fazê-lo comedidamente. Já viu alguém em desespero? Davi não consegue falar com tranquilidade. O verso 1 nos diz que ele clama em alta voz, que ele eleva a sua voz, ele grita e suplica a Deus por misericórdia. Este não é o retrato de alguém tranquilo, de alguém que está em paz. Esta é a foto de alguém que está desesperado. O jovem soldado de Israel está confuso. Sua alma se encontra apertada. Seus lábios não conseguem relaxar. Ele está em apuros. A grande pergunta é: o que ele faz? É aqui que reside a parte didática do Salmo. O que é que Davi faz quando se encontra angustiado? O que é que ele faz quando a sua mente se encontra perturbada? Quando seus lábios não conseguem parar? Qual é o rumo que ele toma? Quem ele procura? O que ele faz? Ele corre para o Senhor, irmãos. Ele faz uma oração de petição. Percebam, ele é homem como você. Ele está com medo da situação. Ele está em apuros por causa dos problemas. Ele se encontra angustiado e perturbado. Tudo ele faz diante do Senhor. Em alta voz, eu clamo ao Senhor, diz o verso 1. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Eu derramo os meus lamentos, diz o verso 2, as minhas queixas, as minhas reclamações, mas isto eu faço na presença dEle. Eu apresento ao Senhor a minha angústia. Percebem, irmãos? Davi está confuso, angustiado e com medo. Ele clama, se queixa e grita. Mas tudo ele faz na presença do Senhor. Será que é onde estamos também, queridos? Será que nos achamos hoje diante do Senhor? Você consegue se relacionar de alguma forma com a situação de Davi? Sua alma se encontra apertada pelas circunstâncias da vida. Seu coração se acha triste pelos problemas. Você não consegue ver esperança no amanhã diante das dificuldades do hoje. O que Davi faz diante do Senhor? Uma oração de petição que começa com um clamor. Não devemos fazer o mesmo, irmãos, quando não sabemos o que fazer? Para motivar o nosso coração à petição, eu quero sugerir 3 aplicações a partir dos primeiros versos deste salmo. Por que devemos fazer petições ao Senhor, irmãos? Devemos pedir ao Senhor porque Ele pode nos ouvir. Eu posso ouvir um amém por isso? Deus pode ouvir o seu clamor. Mas não se apresse, isto não significa dizer que é fácil. Se perguntasse aos nossos contemporâneos não cristãos, Deus pode ouvir as nossas orações, eles se apressariam para dizer, claro que sim.
Ele é bom, é o que ele faz, ele escuta as orações, mas se você perguntasse aos salmistas, eles não se apressariam tanto. Por vezes os salmistas são tomados com o susto da boa notícia da oração. Porque, de um lado você tem o Salmo 66 que diz o seguinte: Deus não pode ouvir a oração do coração pecador. O salmista entende que há uma separação entre Deus e o homem. E que por causa do pecado do homem, até mesmo a sua oração está separada de Deus. Mas o mesmo salmista diz no Salmo de número 3, Senhor, eu clamo a Ti na certeza de que Tu podes responder. Percebem a atenção, irmãos? Como é que Deus pode responder ao homem pecador? Como é que Deus pode ouvir, sendo Ele santo, justo, alguém que pratica e faz o que lhe é contrário e que, portanto, faz separação? Para usar uma expressão que nos lembrará a última mensagem, eu posso dizer que a oração é possível, mas não é simples. Ela é real, mas não foi fácil. Como é que eu posso ter a certeza de que Deus me ouve e me atende? Deus pode ouvir as nossas orações, irmãos, e atendê-las, porque um dia Ele ouviu as orações de Cristo e não as atendeu. No Getsemane o Senhor orou: afasta de mim este cálice. Sua oração não foi atendida. Pendurado à cruz do Calvário, o Senhor bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Se existe alguém que merece ser ouvido por Deus e ter o seu pedido atendido, este alguém é Jesus Cristo. Como homem perfeito, jamais pecou contra o Pai, jamais se separou do Pai. Ele tinha livre acesso ao Pai. E a todo instante tinha a convicção de que era ouvido pelo Pai, mas aqui não foi ouvido. O que aconteceu, irmãos? O Evangelho de Deus aconteceu. Deus tratou Jesus Cristo como nós merecíamos ser tratados. Não ouviu suas orações por causa dos nossos pecados. E por causa de Cristo, de sua justiça, perfeita obediência, retidão, pureza, santidade, por causa dele, Deus nos tratou como Jesus merecia ser tratado, ouvindo as nossas orações. Porque Deus ouve a sua oração, não é porque você tem crédito com Deus, não é porque você é justo, bom, santo e perfeito. Deus ouve a nossa oração por causa de Cristo Jesus. Por isso oramos em nome dele. Para motivar o seu coração à petição, eu também posso dizer, a partir deste salmo, que o Senhor não tem medo das nossas queixas, irmãos, das nossas reclamações. O Dr. J.I. Packer, em um livro que sugeri no nosso boletim, escreve assim: nós não gostamos de pessoas que reclamam o tempo todo. Vocês gostam? Ninguém gosta. A Bíblia, porém, não as trata da mesma maneira. Ao longo do relato bíblico, por vezes pessoas reclamam e lamentam diante de Deus e não são por Ele desprezadas. Na verdade, o que escrevem estas pessoas, diz J.I. Packer, se torna depois literatura de sabedoria. O que o leva a dizer então que Deus
não tem medo das nossas queixas. Das nossas reclamações. Ele não nos condenará por elas. Algumas pessoas, no entanto, jamais vão derramar suas queixas diante do Senhor. Por quê? Por medo. De alguma forma, o legalismo da religião habita seus corações e então elas pensam: bem, se revelar minhas queixas ao Senhor, perderei o meu status de filho de Deus, Ele não ficará feliz comigo. Outras pessoas, influenciadas pelo consumo da cultura gospel dos nossos dias, jamais abrirão seu coração diante do Senhor porque têm medo de perder as suas bênçãos. Pensam assim: se o Senhor me encontrar triste, cabisbaixo, Ele não me abençoará. Ele me rejeitará ou me expulsará da sua presença. Irmãos, nada pode ser mais contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. Você não conquistou a salvação. Eu não conquistei as bênçãos da salvação. Por causa de Cristo Jesus, Deus nos abençoou de uma vez por todas. Qual é a implicação? Ele jamais me lançará fora de sua presença. Por isso eu posso me aventurar, me apresentar diante de Deus e abrir o meu coração como de fato ele se encontra. Sem medo de ser expulso, sem medo de ser desprezado, confiando que sim, o Senhor me ouve e que não, Ele não me despreza por meus lamentos. Como eu posso motivar o nosso coração a partir deste texto? A oração de petição, lembrando você. Ele não apenas pode ouvir, não apenas não teme as nossas queixas, o Senhor tem poder para atender às nossas orações. Ensinando-nos sobre a oração, Tiago escreve no capítulo 5 de sua carta, que a oração de um justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Ele ilustra o seu ensino, nos lembrando de Elias. Ele escreve: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Comentando o presente texto, João Calvino, o grande reformador do século XVI, conhecido às vezes apenas por sua visão de predestinação e soberania de Deus, escreve, para nos espantar, o seguinte: estamos diante de um evento notável. Por que eu chamo de notável? Porque Deus colocou os céus, por assim dizer, sob o controle das orações de Elias. O profeta, através da oração, fechou os céus. Depois, o mesmo profeta os abriu. Vejam, diz Calvino, aqui percebemos o poder da oração. A nossa oração pode ser poderosa e eficaz. Não porque somos poderosos, não porque sabemos orar ou fazer a oração poderosa. Não, mas simplesmente pelo fato de que o nosso Deus é o ser mais poderoso do universo. Ele dá importância à nossa oração. Algumas pessoas não oram porque dizem: Deus é soberano. Não adianta orar, sua vontade será estabelecida. Outros oram demais, porque pensam: vou manipular Deus a fazer o que eu quero. De um lado somos levados à passividade: não oro, Deus sabe de tudo. Do outro, eu sou tentado por meu orgulho, vou manipular Deus. Qual é o equilíbrio, irmãos? Nós devemos orar certos,
de que Deus é soberano e fará a sua vontade para a glória do seu nome, e certos de que Ele dará importância à nossa oração, ouvirá a nossa oração e fará a sua vontade muitas vezes em resposta às nossas orações. O que significa, irmãos, a oração de petição. O salmista nos oferece uma segunda resposta. A oração de petição nos proporciona o grande encontro da vida. Como é que Davi está nos versos 3, 4 e 5? Eu amo este verso 3. O salmista abre dizendo: quando o meu espírito desanima. O maior rei de Israel, o maior salmista da Bíblia, o homem que recebeu de Deus o título de homem segundo o meu coração, desanimou. Cristãos desanimam. Isso acaba com o triunfalismo da mensagem neopentecostal. Sorria sempre. Não se abata pelos problemas, não chore pela doença, determine. Meu irmão, nós ainda vivemos em um mundo caído. Vamos viver sob os efeitos do pecado também. Por vezes vamos desanimar. E por que Davi se acha desanimado, irmãos? O verso 3 nos responde: na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Você sabe por que ele está desanimado? Porque seus amigos, antigos amigos, viraram seus inimigos. Davi era o comandante do exército, agora tem o exército procurando a sua cabeça. Ele desanima porque seu sogro é quem o persegue. Ele desanima porque sabe que as pessoas estão à espreita, caçando o seu coração. Por que ele desanima, irmãos? Verso 4. Olha, Senhor, para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Seus amigos não apenas se transformaram em inimigos, eles se revelaram indiferentes. Davi, que há pouco estava cercado por milhares, agora se encontra completamente abandonado, irmãos. Ele procurou abrigo, ele correu para a casa de fulano, Beltrano, ele foi até as portas dos seus piores inimigos. Nem os seus inimigos ofereceram abrigo. Ele sorriu, ele falou bom dia enquanto caminhava, ninguém sorriu de volta. Ele desanimou. Os meus amigos se transformaram em inimigos. Pior do que isso, se revelaram indiferentes. O que é que ele faz, irmãos? Verso de número 5. Eu clamo a ti, Senhor. Ele poderia ter se acabado de tristeza, irmãos. Poderia ter se entregado à depressão existencial. Ele poderia ficar falando dos outros. Fulano não me deu abrigo, Beltrano, fulano. Quando todas as portas humanas se fecharam, Davi olhou para o alto e disse: Senhor, eu clamo a ti. Por quê? Verso 3 ele nos diz: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Sabe o que é isso, irmãos? Senhor, eu sei que há armadilhas contra mim. Eu sei que há homens que querem a minha morte, mas eu também sei. O Senhor vê todas as coisas.
e eu estou sob os teus cuidados sempre. Porque Davi procura o Senhor, porque ele abre o seu coração e faz esta petição. Verso 5, eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ninguém lhe ofereceu abrigo. Davi não encontrou refúgio entre os homens. Isto não significa dizer que ele não recebeu abrigo. Aqui está uma mensagem poderosa. Charles Spurgeon, pregador batista, diz: percebam isto. Deus não lhe deu um abrigo. Deus não o levou a uma fortaleza. Davi está dizendo que Deus se transformou em seu abrigo, em seu refúgio. Em meio às circunstâncias, correndo perigo de vida, Davi diz: Senhor, eu não encontrei abrigo, mas eu encontrei o teu abrigo. Tu és o meu abrigo. Porque ele corre para o Senhor, porque ele nos diz no verso número 5, tu és tudo que tenho na terra dos viventes. Ele perdeu tudo, irmãos. Em um espaço de um dia, Davi perdeu a casa, a família, o salário, tudo. E certamente pediu apoio aqui e ali. Ninguém lhe ofereceu uma oferta, um donativo para recomeçar a vida. Mas no meio do deserto, cercado por esta caverna rochosa, Davi olha para o céu e diz: Senhor, eu não tenho nada, mas tenho a ti. E se tenho a ti, eu tenho tudo o que eu preciso. Em versões antigas nós encontramos aqui a palavra porção. Tu és, Senhor, a minha porção na terra dos viventes. Davi, então, irmãos, está muito desanimado. Mas ao fazer a oração de petição, ele foi conduzido ao maior encontro da sua vida. Será que é o que queremos encontrar também hoje? Será que desejamos viver este encontro glorioso com o nosso Deus? Eu lhe pergunto, qual é o melhor presente da oração cristã? O autor presbiteriano Eugene Peterson responde assim: o maior presente ou o melhor presente da oração cristã não é a petição, tampouco a resposta. O melhor presente da oração é a oração, porque ela nos coloca face a face com Deus. Já viu a oração assim? Por vezes nós nos queixamos dos problemas, reclamamos das dificuldades, e eu entendo você. Mas deveríamos também agradecer a Deus por eles. Por quê? São as adversidades, são os problemas que nos empurram à petição. E são as petições que nos conduzem ao grande encontro da vida, irmãos. Vocês se lembram de uma ilustração que contei aqui há algum tempo? De uma menininha deficiente das pernas que queria presentear sua mãe no dia do aniversário dela. Ela acordou bem cedo, chamou seu pai e disse: pai, por favor, compre um belo presente para minha mãe. E ele atendeu prontamente, foi à rua, comprou um presente, e quando chegou a menina se assustou, o presente era enorme. Pai, eu posso levar o presente? Ele disse: não, filha, você não pode. Infelizmente você não consegue, o presente é pesado demais. Ela pensou por um tempo e então chegou à conclusão, ou à ideia: pai, eu já sei o que vamos fazer. Eu vou carregar o presente e o Senhor vai me carregar no colo até minha mãe. Não é isso o que Deus quer fazer conosco quando nos permite sofrimentos, adversidades e problemas, irmãos? Você vai levar suas petições ao Senhor, mas ao chegar à presença dEle, é Ele quem vai levar você através dos problemas. Isto é maravilhoso.
Qual é o resultado deste encontro promovido pela petição, irmãos? Satisfação e descanso na alma, alegria e tranquilidade de espírito. Davi não tem nada, mas sente: eu tenho tudo, estou satisfeito. Davi consegue, por assim dizer, dormir tranquilamente, cercado pela caverna rochosa e escura de Adulão. E o que é dormir, irmãos? Você sabe o que é dormir biblicamente? Biblicamente, dormir é desistir de controlar. Não é apenas repousar o corpo. Biblicamente, os salmistas tratam o sono assim: desistir de controlar as situações, confiar que Deus cuidará de todas as nossas necessidades. Você crê assim? Então durma. Viva em paz, crendo que o Senhor cuidará de todas as suas necessidades. Por fim, irmãos, o salmista Davi nos diz que a oração de petição termina com o louvor. Outra vez, como é que ele está aqui nos últimos 2 versos? O verso de número 6 nos diz que ele está muito abatido. O que significa se encontrar abatido? O adjetivo qualifica alguém que foi jogado por terra, irmãos. Alguém que foi derrubado. Ilustra alguém que perdeu a batalha, que foi derrotado. É assim que Davi se sente aqui, abatido. Como é que ele se sente aqui? O verso 6 nos diz que ele se sente fraco diante dos seus inimigos, que são mais fortes do que ele. O verso 7 nos diz que Davi se encontra preso, irmãos. Literalmente, seu corpo não está preso, mas é assim que o seu coração vê a vida. Há um rei que me caça, há um exército que me persegue. Esta é, portanto, a condição do salmista, mas o que ele faz? Uma oração de petição. Verso 6 ele escreve: dá atenção ao meu clamor, Senhor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Ele ora ao Senhor, irmãos. E se o Senhor lhe atender, o que é que ele vai fazer? Se o Senhor responder o seu clamor e libertá-lo da prisão circunstancial na qual está o salmista, o que é que ele vai fazer? Verso 7 nos diz: renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O que é que Davi vai fazer, irmãos? Louvar a Deus e testemunhar da bondade do Senhor. Charles Spurgeon escreve aqui: a oração de petição termina com a adoração. As pessoas vão se reunir em torno de Davi para ouvir acerca da bondade de Deus. O salmista pode ter começado o salmo cercado pela maldade de Saul. Está terminando o mesmo, cercando-se da bondade de Deus. E é aqui que terminamos também o salmo, e o que ele nos ensina rapidamente. Este salmo deve gerar esperança no nosso coração, irmãos. Esta última parte tem o poder de promover a esperança no nosso coração. Davi ainda está preso,
mas sabe que será liberto. Davi ainda está cercado, mas espera pela salvação do Senhor. Davi ainda está sob o peso da angústia, mas ele deseja adorar o Senhor com a congregação. Esperança, irmãos. A oração de petição gera esperança no nosso coração. Em Lucas 18, Jesus nos conta uma parábola que trata de oração. Ele fala de uma viúva que insistentemente pede a determinado juiz por sua causa. E o juiz só atende porque se encontra sob importunação. Vou resolver o problema dessa mulher porque ela pede de maneira perseverante. Jesus conclui: não atenderá o nosso Pai Celestial aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Para motivar os discípulos à oração, Jesus diz: orem na certeza de que Ele pode ouvir, mas orem sabendo que Ele tem o tempo para agir. Mas não se esqueçam do que escreveu Pedro. Ele não tarda em realizar suas promessas. Porque nos faz esperar? Para gerar perseverança no nosso coração. De acordo com Davi, a petição também tem o poder de gerar louvor no nosso coração. Porque é que Deus leva as pessoas aos mares vermelhos da vida, irmãos? Aos desertos quentes, às cavernas escuras, às situações mais difíceis da vida. Não é porque Ele é mau, é porque Ele quer demais o nosso bem. Ele quer nos encantar, nos maravilhar. Ele quer fazer por nós o que ninguém nesta vida pode fazer. O que as pessoas fizeram depois do Mar Vermelho, elas louvaram a Deus. O que é que Davi está dizendo que vai fazer? Ele vai louvar a Deus. O que é que você faz quando Deus opera algo na sua vida que ninguém mais poderia fazer? Você louva a Deus. E diz: só o Senhor merece glória e louvor. Davi está dizendo que a petição tem o poder de gerar testemunho no nosso coração. Eu sei que por vezes, sob o forte vento do furacão, nós não conseguimos pensar no futuro, no testemunho que daremos amanhã. Mas é o que Davi está pensando antecipadamente: se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor preservar a minha vida, eu vou reunir as pessoas e vou falar da bondade dEle. Eu assisti recentemente um filme com as meninas, que retrata a história verídica de uma surfista americana cristã chamada Bethany. Aos 15 anos ela despontava como a melhor surfista do Havaí, quando de repente um tubarão comeu seu braço direito. É claro que ela chorou, irmãos, e viveu meses sob o poder terrível das perguntas sem respostas. Quando não sabia mais o que fazer, ela entrou num avião e foi servir as crianças órfãs da Indonésia, que tiveram seu país destruído pelo tsunami. Vocês lembram disso? Ela foi com a igreja servir as pessoas, orar pelas crianças, colocá-las no colo. E foi servindo aos outros que ela percebeu: eu tenho utilidade no reino de Deus. Ela voltou ao Havaí, retornou à profissão, conquistou campeonatos e começou a ser vista como um exemplo por toda a nação americana. E o filme termina em uma entrevista, quando alguém lhe pergunta: Bethany, você, se pudesse, voltaria a ter os 2 braços? Ela responde, curiosamente, não. E é claro que o repórter indaga por quê. E ela responde assim, irmãos: porque Deus me permite, com um braço só, abraçar muito mais pessoas do que quando eu tinha 2 braços.
Eu sei que não vemos quando estamos dentro do furacão o futuro. Mas creia, Deus ainda nos dará oportunidades de testemunhar da sua bondade. Eu comecei como jovem, que fui exortado por Sofia. Tenha fé em Deus, irmãozinha, e vá orar. Podemos ter fé em Deus, irmãos, podemos acreditar que Ele atende às nossas petições. Claro que podemos. O Senhor Jesus, ensinando-nos a orar, em Lucas 11, nos dá uma ilustração. Parafraseando o texto, ele nos diz: se vocês, que são maus, querem presentear seus filhos com bons presentes, quanto mais o Pai Celestial. Qual é o pai que, pedindo o filho um ovo, ele lhe dará uma cobra? Qual é o pai que, lhe rogando o filho por um pão, ele lhe dará uma pedra, um escorpião? Se os pais, sendo pecadores, desejam atender os pedidos dos filhos, saibam disso. O Pai Celestial quer muito mais a alegria dos seus filhos. Ele quer atender às suas orações. Mas jamais esqueça o Evangelho. Ele só pode atender. Nós só podemos ter esta confiança no coração porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi picado pela cobra da morte e então nos deu o pão da vida. Ele foi machucado pelo escorpião, mas então nos deu o perdão dos pecados. Tenha isso no coração. Ele é bom. Ele pode ouvir o seu clamor. Mas isto Ele faz por causa de Cristo, para a glória de Cristo e para a alegria dos nossos corações. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta manhã e por este momento de culto que fazemos a Ti. Ó Deus, aplica esta palavra ao nosso coração. Encoraja-nos à oração de petição. Nos leve a crer que Tu podes ouvir e responder. Nos leve a experimentar o Teu cuidado e o Teu amor. E que nos escondamos em Ti, Cristo Jesus. E que estejamos em Ti protegidos. E que com alegria no coração, Senhor, nos reunamos para também testemunhar da Tua bondade. Muito obrigado por este momento de culto, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos dá agora uma boa aula de escola bíblica e também um bom domingo em Tua presença. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome e por causa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que tenhamos todos um ótimo domingo na presença do Senhor.